A dinâmica que realmente conduz uma mulher ao ponto de cruzar a fronteira íntima começa muito antes do toque físico. Nasce na percepção silenciosa de poder que emana de um homem que domina sua própria energia. Esse poder não depende de ostentação, força bruta ou arrogância. É uma presença interna que fala sem palavras e que provoca na mente feminina uma reação instintiva que ela mesma raramente compreende. O inconsciente feminino é extremamente sensível a sinais de estabilidade emocional, força psíquica e autossuficiência. Esses elementos ativam, de modo ancestral, os mecanismos que avaliam proteção, valor, hierarquia e previsibilidade. A mulher sente, ainda que não racionalize, quando está diante de um homem que não busca aprovação, porque isso o coloca automaticamente numa posição superior na escala do desejo. O poder invisível se manifesta quando a energia masculina não vacila diante das oscilações emocionais do ambiente. A mulher percebe quando o homem não se perde tentando impressionar, quando não compete com outros para ser percebido, quando não se mostra carente de respostas de atenção ou de validação. Essa solidez interna é lida como força real. A psicologia sombria compreende que a atração feminina é modulada por esse eixo de poder silencioso, o eixo de quem cria estabilidade ao redor de si simplesmente por existir. A presença estável se transforma em campo gravitacional, e esse campo é irresistível porque oferece algo que a maioria dos homens não oferece: consistência. A consistência emocional, a capacidade de permanecer centrado independentemente do estímulo, cria uma sensação de segurança psicológica. Na psique feminina, segurança não significa previsibilidade tola, mas estabilidade interna suficiente para que ela possa se soltar. O corpo só se entrega quando a mente sente que existe uma base segura. O desejo não se acende apenas pelo charme ou pela estética. Acende quando a mulher sente que pode confiar naquele masculino para permanecer firme quando ela mesma oscilar. Essa percepção ativa no inconsciente feminino mecanismos profundos. O impulso de se aproximar do que é forte, o impulso de buscar o que não se desmancha diante da intensidade emocional, o impulso de estar perto de alguém que não se curva ao mundo. O poder invisível é uma espécie de domínio silencioso. Não é o homem que impõe sua presença, é o homem que não precisa impor nada. A ausência de esforço perceptível cria magnetismo, a ausência de ansiedade cria mistério. A ausência de desespero cria valor. A mulher se aproxima desse tipo de energia porque ela transmite a mensagem subliminar. Ele não precisa de ninguém para existir, mas escolhe estar aqui. Essa escolha voluntária tem mais força do que qualquer declaração manipulada. A escolha de um homem autossuficiente vale mais do que a insistência de um homem carente. Esse magnetismo está ligado também ao controle emocional. A mulher percebe quando o homem domina seus impulsos, não reage impulsivamente, não se perde em explosões desnecessárias, não demonstra instabilidade diante de imprevistos. O homem emocionalmente centrado cria um contraste poderoso com o caos interno que muitas mulheres carregam, não pelo fato de serem caóticas por essência, mas porque vivem em constante hiperestimulação emocional e social. Encontrar alguém que não se abala cria impacto imediato. É como encontrar um ponto fixo em meio a uma tempestade, e o instinto feminino, especialmente em sua camada mais profunda, busca esse ponto fixo. O poder invisível também está relacionado à postura, não à postura física, mas à postura mental. A mulher sente quando o homem não se coloca como competidor, mas como observador, quando ele não busca provar nada, mas apenas existe em silêncio, transmitindo respeito por si mesmo. Esse respeito próprio é interpretado como valor interno, como autoestima verdadeira, como domínio psicológico. E quanto mais valor interno o homem demonstra, mais a mulher lê isso como raridade, e tudo que é raro se torna desejável. Existe ainda outro elemento sutil, a energia de comando. Não comando imposto, mas comando natural. A mulher percebe quando a presença masculina organiza o ambiente, quando a conversa se orienta em torno dele, quando a dinâmica energética se ajusta à sua vibração. Isso acontece não porque ele força, mas porque ele ocupa seu espaço de forma sólida. A psicologia sombria entende que esse tipo de comando silencioso
ativa impulsos femininos de seguir, admirar e, eventualmente, entregar-se. A atração pelo poder invisível não é um processo racional, é uma resposta ancestral, ligada aos instintos primários de seleção. O corpo feminino responde ao que sente como estável, forte, raro e independente. E quando esses elementos se unem em um único homem, o desejo ultrapassa o plano do gostar e entra no plano do necessitar vivenciar. O corpo passa a pedir o que a mente ainda não admite. A entrega física se torna consequência natural de um movimento interno. A busca pela união com uma energia que transmite segurança, força e domínio. Esse é o primeiro motivo oculto. A mulher dorme com o homem que a faz sentir que encontrou uma presença mais forte do que qualquer oscilação interna que ela carrega, uma presença que não precisa se explicar para existir. O poder invisível é, no fim, o gatilho inicial de todo desejo profundo. O mistério é um dos elementos mais poderosos da psicologia sombria, porque atua diretamente nas zonas de curiosidade, comparação e projeção da mente feminina. Não existe atração profunda sem a sensação de que ainda há algo para ser descoberto. O desejo feminino se alimenta do desconhecido e a incerteza calculada se torna o combustível desse processo. O homem que revela tudo rapidamente se torna previsível, o previsível se torna estático e o estático perde magnetismo. A mulher deseja movimento interno, complexidade, camadas. E isso não se constrói com excesso de exposição, mas com controle estratégico daquilo que é revelado e daquilo que permanece oculto. A incerteza calculada não se trata de jogar jogos infantis, mas de compreender que a mente feminina precisa participar do processo de desenhar o homem em sua imaginação. Quando tudo está claro, o imaginário não tem espaço para criar. Quando existem lacunas, ela preenche essas lacunas com suas projeções, seus desejos, suas fantasias e suas expectativas. E quanto mais ela projeta, mais investida emocionalmente se torna. A psicologia maquiavélica usa essa tendência natural a favor, não pela mentira, mas pela administração inteligente da presença. A mulher se sente atraída quando percebe que não tem acesso total ao mundo interno do homem. Não porque ele seja distante, mas porque existe um limite natural, uma fronteira que não é ultrapassada com facilidade. Essa fronteira cria valor. O que é difícil de acessar se torna automaticamente mais desejado. A dificuldade perceptível ativa um instinto antigo, o instinto de conquista. E a conquista, quando envolve esforço emocional, gera apego profundo. O mistério funcional não é ausência de comunicação. É comunicação seletiva. É responder com clareza, mas não com excesso. É mostrar profundidade, mas não revelar tudo. É estar presente, mas não disponível demais. Cada centímetro de incerteza deve ser planejado para criar a sensação de que existe sempre algo mais. Uma história não contada, um pensamento não revelado, um objetivo não explicado. O homem que entrega tudo rapidamente morre no imaginário feminino. O homem que entrega apenas o suficiente para instigar torna-se inesquecível. Essa dinâmica de mistério também ativa o mecanismo de comparação. A mulher começa a comparar aquele homem com todos os outros. E quanto mais percebe que ele não se encaixa nos padrões comuns, maior o interesse. O incomum gera fascínio. O incomum gera sedução. O incomum gera desejo intenso. A mulher quer decifrar aquilo que parece não ter sido decifrado por outras. Ela quer acessar camadas que outras não acessaram. E essa sensação cria um impulso de exclusividade emocional, que é um dos motores mais poderosos da intimidade. A incerteza calculada também faz com que a mulher se pergunte constantemente o que o homem pensa, sente ou deseja. Essas perguntas internas são a fonte mais elevada de investimento psicológico. Quanto mais ela pensa, mais ela se envolve. Quanto mais ela se envolve, mais ela cria laços mentais. E o desejo feminino nasce muito mais na mente do que no corpo. Quando a imaginação já está trabalhando a favor, o corpo se torna apenas consequência. O mistério também protege o homem da posição mais perigosa na sedução, a posição de previsibilidade emocional. Quando a mulher sabe exatamente o que esperar, o interesse diminui. A mente humana busca estímulo, a mente feminina, especialmente,
busca narrativa. E narrativa se constrói com tensão, com curvas, com elementos desconhecidos. A psicologia sombria entende que o homem que domina o mistério não é aquele que se esconde, mas aquele que se mostra em doses, que mantém a tensão viva. Essa tensão é o coração da sedução. Não tensão agressiva, mas tensão magnética, a sensação constante de que há mais para explorar. A mulher não deseja o homem que está totalmente disponível, deseja o homem que permanece parcialmente velado, mas perfeitamente acessível quando decide se abrir. Essa escolha da parte dele cria impacto emocional. Quando o homem finalmente revela uma camada nova, a mulher sente que conquistou algo raro, que avançou no mistério, que se aproximou de uma verdade interna que outros não alcançaram. Existe também a dimensão emocional da incerteza. A mulher não quer sentir que tem controle total sobre o homem. O controle extingue o interesse. A previsibilidade absoluta mata o magnetismo. O homem que mantém parte de si inacessível preserva o respeito e, com ele, a atração. A psicologia maquiavélica sabe que o mistério não é arma de manipulação, mas de autodefesa emocional combinada com impacto psicológico. A incerteza calculada faz com que a mulher se sinta sempre um pouco desafiada, e o desafio é o motor da busca. A busca é o motor da entrega. Quando existe algo a ser desvendado, a mulher investe, e quando investe, deseja colher. E quando deseja colher, cria a abertura para a intimidade física como validação final de que o mistério foi parcialmente acessado. A mulher dorme com o homem que a faz sentir que ainda não o decifrou completamente, que existe profundidade além do que foi mostrado, que há camadas ocultas esperando por ela. O mistério alimenta o desejo porque transforma o homem em experiência, não em objeto. E toda mulher deseja viver uma experiência que a faça sentir mais viva, mais envolvida, mais desafiada e mais conectada com algo maior do que o óbvio. O desejo feminino atinge seu ponto mais intenso quando surge a sensação de exclusividade psicológica. Não se trata de ser elogiada, escolhida ou admirada de forma banal. Trata-se de sentir que o homem possui um critério interno tão rigoroso, tão seletivo, tão autocentrado que dificilmente se abre para alguém, e ainda assim, abre-se para ela. A mente feminina é profundamente sensível a essa ideia, porque toca diretamente no ego emocional e na necessidade ancestral de distinção. Toda mulher quer ser percebida como diferente. Não diferente de maneira superficial, mas diferente de forma essencial. A exclusividade psicológica opera exatamente nesse ponto. Faz com que ela acredite que existe algo nela capaz de penetrar barreiras que outras não alcançaram. Essa percepção nasce do comportamento masculino controlado. A mulher sente quando o homem não é facilmente impressionado, quando não reage a cada demonstração de interesse, quando não distribui atenção aleatoriamente. Quanto mais seletivo ele parece, maior o valor que ela atribui à sua atenção. A psicologia sombria entende isso como um aumento do valor de mercado emocional. Quando algo é escasso, torna-se automaticamente mais desejado. A escassez emocional, quando autêntica, gera poder, e esse poder cria magnetismo. A exclusividade psicológica também é alimentada pela forma como o homem administra sua energia. Quando ele não responde imediatamente, quando não se mostra ansioso por proximidade, quando mantém o controle da própria disponibilidade, a mulher interpreta tudo isso como sinal de autossuficiência. E a autossuficiência é um dos gatilhos mais profundos do desejo feminino. A mulher não deseja o homem que precisa dela. Deseja o homem que escolhe estar com ela mesmo não precisando. Essa escolha voluntária eleva o impacto emocional. A sensação de ter conquistado aquilo que não é facilmente conquistável ativa sentimentos de triunfo e vitória psicológica. O ego feminino precisa sentir que acessou algo raro. A exclusividade não é construída por palavras, e sim pela forma como o homem se posiciona no mundo. A mulher observa como ele se relaciona consigo mesmo, como administra a sua vida, como coloca limites, como diz não sem hesitar, como permanece firme quando ela testa fronteiras. Cada uma dessas atitudes reforça a imagem de que ele é seletivo. E quanto mais seletivo ele parece, maior a necessidade dela de ser a exceção.
Existe também o componente competitivo. Muitas mulheres são movidas por uma necessidade inconsciente de superar outras mulheres, mesmo que não admitam isso racionalmente. Quando percebem que um homem não se abre facilmente, surge a fantasia de ser a única que conseguiu. Essa fantasia desperta impulsos intensos, porque envolve status emocional, validação interna e sensação de poder feminino. Seduzir um homem que todos conseguem é irrelevante. Seduzir o homem que quase ninguém consegue é vitória psicológica. A exclusividade funciona como uma espécie de recompensa emocional rara. A psicologia sombria utiliza esse mecanismo ao não entregar atenção em excesso. O homem que distribui sua energia para todas perde valor. O homem que reserva sua energia e a direciona de modo seletivo se torna alvo de investimento emocional. A mulher percebe quando ele não vive em função de agradar. Essa postura ativa o desejo feminino de ser escolhida por alguém que não se deixa levar pela necessidade de aprovação. O valor da escolha aumenta na proporção da dificuldade. A exclusividade psicológica também envolve a forma como o homem demonstra interesse. Quando ele não se mostra impressionado rapidamente, quando não se entrega emocionalmente de imediato, quando não revela sentimentos de forma impulsiva, cria-se uma barreira que ela deseja ultrapassar. A mulher quer acessar o que ele não mostra para qualquer um, e a tentativa de ultrapassar essa barreira faz com que ela invista cada vez mais energia emocional. Quanto maior o investimento, maior a probabilidade de entrega física, porque o corpo busca validar o esforço psicológico. Outro elemento crucial é a percepção de que ele possui opções, mas não se sente obrigado a explorá-las. A mulher sente quando o homem é desejado, admirado ou valorizado por outras, mas escolhe manter-se centrado e seletivo. Esse contraste, ter opções e ainda assim não se dispersar, cria uma imagem de domínio emocional extremamente atraente. A exclusividade psicológica depende dessa presença. O homem que poderia ter muitas, mas que não se vende facilmente para nenhuma. A mente feminina reage à ideia de ser diferente das outras, com intensidade surpreendente. Essa frase, ainda que não dita, precisa ser transmitida de forma subliminar pela forma como o homem se comporta. Não é falar, é demonstrar através de limites, valores, silêncio e postura. Quando a mulher sente que aquele homem é difícil de acessar, mas que ela está conseguindo abrir brechas, cria-se uma sensação de singularidade emocional que se traduz em desejo. A intimidade física passa então a ser vista como prova final de que sua singularidade foi reconhecida. O corpo se torna a validação da vitória psicológica. No final, a exclusividade psicológica não é uma ilusão fútil. É um mecanismo profundo que ativa instintos de posse, conquista e distinção. A mulher se entrega quando acredita que ocupa um espaço interno que nenhuma outra ocupa, quando sente que atravessou defesas internas que raramente alguém atravessa, quando percebe que foi escolhida por alguém que não escolhe facilmente. A sensação de unicidade é o que transforma a atração em desejo e desejo em entrega. A mulher não se entrega apenas ao brilho, à luz ou às virtudes evidentes de um homem. A entrega verdadeira nasce do encontro silencioso entre sombras compatíveis. O desejo profundo não surge do que é perfeito, surge do que é real, e o que é real inclui medos, vulnerabilidades, pulsões reprimidas, inseguranças, traços obscuros e necessidades emocionais que quase ninguém vê. Quando a mulher percebe que o homem possui relação madura com sua própria escuridão, cria-se um campo psicológico raro, um espaço onde a sombra dela não é rejeitada, julgada ou silenciada. Esse espaço é mais poderoso do que qualquer demonstração de charme, beleza ou status. É a sensação de que ali ela pode existir com intensidade, sem precisar mascarar nada. A conexão de sombra não significa compartilhar traumas, significa reconhecer a própria profundidade e manter domínio sobre ela. A mulher sente quando o homem é capaz de olhar para dentro de si sem medo, quando não tenta parecer impecável, quando não constrói persona artificial para esconder a própria humanidade. Essa autenticidade sombria cria magnetismo porque transmite maturidade emocional. O homem que conhece sua escuridão é percebido como alguém que não será esmagado pela intensidade dela.
E uma das maiores necessidades inconscientes femininas é encontrar alguém capaz de suportar, conter e absorver a intensidade que ela mesma não controla totalmente. A psicologia sombria entende que a mulher testa não apenas limites, mas densidade emocional. Ela busca descobrir se o homem aguenta sua profundidade, seu caos interno, sua dualidade entre vulnerabilidade e força. Quando percebe que ele permanece firme mesmo diante de complexidades emocionais, cresce dentro dela a sensação de que encontrou um espelho seguro. A sombra dela reconhece a sombra dele, e é essa identificação silenciosa que acende o fogo da entrega. A conexão de sombra é alimentada pela ausência de julgamento. A mulher observa atentamente como o homem reage a emoções fortes, a momentos de intensidade, a demonstrações de ciúmes, medo, desejo, insegurança. O homem centrado na própria sombra não reage com desespero nem com fuga. Ele absorve, compreende, filtra e devolve clareza. Essa postura cria confiança profunda, porque transmite estabilidade emocional mesmo diante da escuridão. A mulher se sente protegida, não porque ele é perfeito, mas porque ele é capaz de enfrentar a parte dela que ela mesma teme. O desejo feminino não nasce do conforto leve, nasce do conforto profundo, do conforto que permite que ela acesse camadas internas que geralmente esconde de todos. A intimidade física é percebida como o ápice dessa abertura emocional. A mulher se entrega não apenas porque deseja prazer, mas porque sente que o homem pode lidar com tudo aquilo que ela não mostra para o mundo. É a sensação de ser vista e, ao mesmo tempo, acolhida. Não vista pela aparência, mas vista pela alma, vista pela sombra. A conexão de sombra também envolve a capacidade do homem de lidar com tensão emocional sem se quebrar. A mulher testa, consciente ou inconscientemente, o quanto ele domina seus próprios impulsos. Testa sua paciência, seu silêncio, sua habilidade de permanecer presente sem perder o controle. Quando percebe que ele mantém a calma mesmo diante de tempestades emocionais, surge admiração. E onde há admiração, há abertura psicológica. Onde há abertura psicológica, há espaço para desejo profundo. O homem que recusa sua própria sombra se mostra inseguro, instável, defensivo. O homem que abraça sua sombra sem se deixar dominar por ela se mostra forte. A mulher sente a diferença com precisão milimétrica. A sombra dele, quando equilibrada, funciona como âncora psicológica. Ela sente que pode ser intensa sem destruir, pode ser vulnerável sem ser rejeitada, pode ser emocional sem ser desvalorizada. Essa sensação é rara, raridade que desperta impulso de entrega. Existe também a dimensão do proibido. A sombra carrega elementos que a sociedade tenta domesticar: impulsos, vontades intensas, emoções cruas, desejos profundos. Quando a mulher percebe que existe no homem um lado instintivo controlado, não suprimido, não reprimido, mas administrado, isso desperta fascinação. O domínio sobre os próprios impulsos cria a imagem de masculinidade madura. E é justamente essa maturidade sombria que abre portas para a intimidade mais profunda. A conexão de sombra também é construída quando o homem não teme a vulnerabilidade. Não vulnerabilidade frágil, mas vulnerabilidade honesta. A mulher identifica com facilidade quando o homem é capaz de expor sua humanidade sem perder sua força. Essa combinação, força mais verdade, toca diretamente no inconsciente feminino, que busca alguém que não apenas ilumine, mas também compreenda a escuridão. A sombra dela quer encontrar abrigo na sombra dele, e vice-versa. Quando isso acontece, a entrega torna-se inevitável. A intimidade física, nesse contexto, não é apenas ato, é ritual, é validação emocional. É a prova concreta de que a sombra foi aceita. É o corpo dizendo aquilo que a mente hesita em verbalizar. Aqui eu posso existir inteira. E ninguém se entrega por completo sem sentir que sua sombra foi acolhida. No fim, a mulher dorme com o homem que desperta nela a sensação de profundidade emocional compartilhada. Não o homem perfeito, mas o homem real. Não o homem brilhante, mas o homem que não teme a própria escuridão. O homem cuja presença permite que a parte mais profunda, intensa e oculta dela
encontre espaço seguro para emergir. A entrega nasce da fusão entre poder interno, mistério, seletividade e sombra. E é na sombra, quando dois mundos internos se reconhecem, que o desejo atinge seu estado mais primitivo e mais verdadeiro.